Bem-vindos ao meu canal, por uma nova sociedade mais justa. Antes de tudo, gostaria de recomendar o blog 3W. Tivasainterar.es. Este é, segundo meu conhecimento, o único lugar onde se explica como poderiam ser solucionados todos os problemas socioeconômicos e ambientais de qualquer país. Dito isso, hoje quero falar sobre as pessoas em geral, os youtubers, e uma forma de ajudar as pessoas com poucos recursos. Quando digo pessoas em geral, refiro-me a como eu as classifico. Devo admitir que foi lendo algumas citações que cheguei a definir os tipos de pessoas que existem. Tenho várias citações favoritas que me ajudaram nessa classificação. A primeira é: o sábio não diz tudo o que sabe, e o tolo não sabe o que diz. A segunda, muito conhecida, é de Albert Einstein, e diz: não espere resultados diferentes se sempre fizer a mesma coisa. E mais uma de Nikola Lenin que afirma: se você não é parte da solução, é parte do problema. Depois, há uma citação sobre a história do exército dos Estados Unidos, que se cultivou em 100 anos de guerras de extermínio contra os povos indígenas, até consumar o primeiro genocídio planejado da história. Neste contexto, basta recordar a afirmação do general Phillips Sheridan, em 1875, quando disse que o único índio bom é o índio que já não está entre os vivos. Claro, discordo dessa citação, mas se em vez de índio colocarmos político, aí sim estou de acordo. Inclusive, tenho um par de frases próprias que costumo usar. Uma é que no mundo só existem 3 tipos de pessoas, e outra, que gosto muito, diz que o respeito não vem de série, é preciso conquistá-lo. Assim, com base nessas ideias, classifico as pessoas em 3 tipos: úteis, possivelmente úteis, e aquelas que não são. Vejo um claro problema em muitas pessoas, que é o fato de que não questionam as notícias, que não sabem argumentar sua ideologia e que se deixam levar pelos pensamentos alheios, sem se incomodar em meditar se são acertados. As pessoas úteis são aquelas que não questionam as notícias, são as que fazem algo positivo pela sociedade, meio ambiente ou ambos. Infelizmente, a maioria das pessoas tem pouco valor, ou seja, é um conjunto de indivíduos que praticamente não contribuem para o desenvolvimento humano. E por último, as pessoas possivelmente úteis são as crianças, que não se sabe com certeza em que tipo de pessoas elas se tornarão. Todos sabemos que a internet está repleta de vídeos e que a cada dia centenas de novos são carregados. O problema é que se permite que muitos deles os publiquem na rede, enquanto muitos outros vídeos interessantes são censurados ou eliminados porque não seguem as diretrizes ou critérios oficiais. Infelizmente, vemos muitos youtubers que não contribuem em nada para a sociedade nem para o meio ambiente. Diante dessa grande quantidade de youtubers cujo conteúdo é de total inutilidade, decidi me juntar a essa causa para compensar esse problema. Por esse motivo, me ocorreu fundar uma ONG. O problema, claro, é que como vivemos em uma sociedade deteriorada, não tenho essa possibilidade, pelo menos por enquanto, já que exigem que eu tenha um patrimônio de 30.000 euros. Me chama a atenção que há youtubers que falam sobre políticos ou sobre economia, como Aitor Guizazola, que tem 350.000 seguidores no Twitter, Juan Ramon Raio, que supera os 325.000 seguidores em sua conta do Twitter, Daniel Lacalle com mais de 325.000 seguidores, Santiago Ninho Becerra com mais de 200.000 seguidores, e Sofia Almário, um jovem de 25 anos que tem mais de 2,6 milhões de seguidores no TikTok. Luiz Pita, Eugeoie, com cerca de 1 milhão de inscritos, Xavier Salai, Martim com quase 600.000 seguidores no Twitter, Leopoldo Abadia, seguido por mais de 80.000 pessoas, e o mesmo acontece com a ex-ministra Nádia Calvinho e Fran Romero, com 1,6 milhões de seguidores no TikTok, etc. Se todo esse conjunto de seguidores decidisse dar uma olhada no blog que já mencionei, haveria a possibilidade de que se descontrolassem. Mas eu duvido que isso algum dia aconteça, pois uma vez que alguém se acomoda, é muito difícil que mude de pensamento. Agora, se nos perguntarmos como descobrir se estamos diante de uma farsa em vídeo, é muito simples, basta ler o título. Se for sensacionalista, com certeza se trata de uma bobagem. Alguns exemplos desses títulos incluem: brutal o que foi revelado, Lauco notícia urgente, o tribunal, vídeo urgente, terrível o que foi descoberto, bombazo no julgamento. Acabou. Os juízes explodem. Tremendo. Filtraram os áudios. Muito urgente. O promotor. Notícia urgentíssima. Brutal golpe. Boom. A testemunha. Etc. Uma vez que você engoliu o lixo dos vídeos deles, percebe que perdeu tempo, pois nem era tão urgente nem tão especial o que te contam. Sendo assim, costumam ser uma fraude. No meu caso, se eu tivesse que usar o termo bombazo, eu o faria.
como a dissolução do Senado e do Congresso dos Deputados. E para o termo terrível, eu o empregaria como título para alertar a sociedade sobre o quão pouco solidários somos os espanhóis em geral. Como era de se esperar, estou em desacordo com a atuação de Aitor Guisasola, dado que a intenção é arrecadar fundos para si mesmo das pessoas que se inscrevem em seu canal privado. Está claro que não cumpre com o que diz, portanto, são atos fraudulentos, ou seja, obtém-se dinheiro ou coisas de valor com engano e a intenção de não devolver. É garantido aos que se inscreverem que poderão acessar seu correio pessoal, que ele responderá a todos e que poderão até participar de um sorteio em Bilbao para conversar com ele pessoalmente. Mas nunca comentou quem foram os sortudos do sorteio. E em vez de responder aos e-mails, muitas vezes se limita a colocar um coraçãozinho vermelho como resposta, ou responde com evasivas. Com isso, não se estão solucionando os problemas ou questões que são levantadas. Quanto aos vídeos, eles se limitam a criticar as ações dos que nos governam. É verdade que nenhum deles vale nem para fazer sombra, mas como já disse antes, a citação de Nicola e Lenin pode ser aplicada a este advogado basco. Outro caso similar é o economista e professor Juan Ramón Rayo. Se assistirmos a um de seus numerosos vídeos intitulado Como o Estado nos arruína e nos escraviza, e analisarmos o que ele diz, veremos que ele fala coisas com muito sentido. No entanto, esse vídeo comete o mesmo erro que Aitor Guisasola, não aporta soluções viáveis e duradouras. O eurodeputado chamado Albici Pérez, sabemos que ele disse em muitas ocasiões que pretende doar todo o seu salário de eurodeputado aos espanhóis. Não tenho certeza de que ele tenha cumprido. Por outro lado, teve a brilhante ideia de construir uma mega cárcel, onde, segundo se comentou, gostaria que fossem tomadas medidas sobre todos aqueles indivíduos acusados de corrupção. Como se nota que não se leu nenhum dos meus artigos sobre a prisão 160, considero que há muita insensatez nas afirmações e propostas mencionadas. Pretendo ser um youtuber muito distinto dos que se encontram na internet, pois, além de ser o único que explica como reverter este modelo de sociedade falida, em que todos os países estamos padecendo com sua colaboração, vou ajudar muitas pessoas a quem a sociedade deu as costas. Precisamos ver mais ONGs que se preocupem com as necessidades das pessoas em geral. Ao que parece, não apenas as crianças desnutridas da África, emigrantes ou vítimas de guerra merecem ajuda, as demais pessoas também, e não devemos nos esquecer disso. Por essa razão, me ocorreu fazer um sorteio solidário internacional, onde qualquer pessoa, de qualquer país do mundo, poderá participar. Além disso, este sorteio é muito distinto dos convencionais, como poderia ser a Bonoloto, a Primitiva, a Loteria ou o cupom da Once, pois tudo o que for arrecadado será para os cidadãos, o Estado não levará um centavo. Por tudo isso, trata-se de um sorteio um tanto incomum. Assim, dependerá de você a qual das 3 classes de pessoa deseja pertencer. Pois se você optar por ser doador como participante, ajudará o meio ambiente e as pessoas com problemas, sendo assim de grande utilidade e merecendo o respeito de todos. Há milhares de pessoas que estão recebendo ou receberam alimentos por parte do Banco de Alimentos, e isso graças à generosidade das pessoas e de algumas entidades. Pois bem, acho que seria justo que todas essas pessoas fizessem um gesto de agradecimento participando neste sorteio, porque, como já disse, ninguém fica mais pobre doando €1 por mês. Além disso, toda a gente que está recebendo um pagamento por parte do Estado, seja por subsídios, Cáritas, assistentes sociais ou outros organismos oficiais, aposentadoria ou por trabalhar como funcionário, seria um detalhe sua colaboração. Imaginemos se cada empresa do mundo se comprometesse a doar apenas €12 por ano, uma quantia extremamente ridícula para essas entidades. Asseguro que esta sociedade falida poderia ser revertida em muito pouco tempo e poderia começar a implantar a nova ordem mundial de Rubem Torres. Sabemos também que há milhares de pessoas que têm um eletrodoméstico quebrado, que precisam consertar seu carro, que têm um projeto, que se beneficiariam de um patinete elétrico, ou que um adolescente precisa de um ciclomotor, mas que, ao não encontrar emprego, não podem se permitir isso. Certamente, todas essas pessoas tentaram de todas as formas conseguir dinheiro, mas por várias razões não conseguiram. Para ajudar essas pessoas, criei este sorteio. Devem lembrar que na maioria das loterias, as pessoas que investem não ganham nada, ou ganham um prêmio insignificante, dado que participam bilhões de pessoas. Por esta razão, as possibilidades de que você ganhe neste sorteio são muito maiores, já que o número de participantes é infinitamente menor. Por outro lado, nas loterias convencionais, uma parte fica com o Estado se o prêmio for importante. A Hacienda está sempre à espreita. Outro inconveniente dos jogos de azar é que os menores de idade não têm direito
Aqueles que optam por fazer doações indicam que querem ajudar as pessoas que estão em apuros, enquanto aqueles que decidirem fazer a doação M mostram claramente que querem contribuir com projetos ambientais. Com esta opção, pode-se demonstrar se realmente aqueles que dizem que amam a natureza o fazem de verdade ou apenas de boca para fora. No mundo, existem muitas organizações com milhares de assinantes, como Amigos da Terra Internacional, Greenpeace, Ecologistas em Ação, ADENA, WWF SEO Build Life, REDS. A natureza pode servir em si. E muitas mais. Já veremos quantos de seus integrantes vão colaborar com este projeto. A quantia mínima para participar é de €1. Isso quer dizer que se você for a sortudo, receberá o que colocou em conceito por muito pouco dinheiro. Serão sorteados €20 entre os primeiros 100 participantes, €40 entre os primeiros 200 participantes, €80 entre os primeiros 400 e €160 entre os primeiros 800 participantes. Chegados a este ponto, não será sorteado mais dinheiro extra. A cada contribuição, será atribuído um número distinto de 5 dígitos. Assim, quanto maior o número de contribuições, maiores serão suas chances de ser o escolhido. O número vencedor será o número atribuído que mais se aproxima do número premiado do sorteio do cupom da ONCE do dia 1º de cada mês. Por exemplo, se na segunda-feira, 21 de outubro, o número 33338 foi premiado, suponhamos que ao Sr. Smith foi atribuído o número 2998, sendo este o mais próximo de todos os demais participantes. Mas se no bot há menos dinheiro do que o Sr. Smith solicitava, ninguém leva nada, porque todo o dinheiro arrecadado naquele mês fica no bot. Se compararmos com o sorteio da Primitiva ou da Bonoloto, lá deve haver uma coincidência de uma série de 6 números para receber um prêmio. Além disso, o prêmio é compartilhado entre aqueles que acertaram os mesmos números, o que diminui o valor do prêmio. Normalmente, você não leva nada ou uma quantia ridícula. Enquanto com este sorteio solidário, o dinheiro arrecadado tem validade apenas para um sorteio, mas à medida que o montante do prêmio aumenta, a cada €10.000, mais pessoas serão premiadas. Por exemplo, se no prêmio houver €30.000, os números premiados serão os 3 que mais se aproximarem do número premiado da ONCE. Não haverá sorteios quando o prêmio tiver menos dinheiro do que o pedido com o preço mais baixo. Todo o dinheiro arrecadado será dividido em 3 partes. Uma será para projetos ambientais e as outras 2 para o bot. Por exemplo, digamos que foram arrecadados €4.365. Pois bem, 2/3 dessa quantia são €2.916. Se no sorteio sair o número 175, que pertence ao Sr. Smith, que fez um depósito de €5 e colocou como conceito portátil, então serão enviados €1.625 para a sua conta e o restante, €1.291, ficará no pote para o próximo sorteio. No entanto, se a quantia solicitada ultrapassar o que há no pote, ninguém leva nada até o mês seguinte. E assim será em cada sorteio, até que o vencedor de cada sorteio solicite algo que não supere o que há no pote. Recordemos, ninguém fica mais pobre por investir €1, e quem é rico não fica mais pobre por doar €100 por ano. Enfim, cada um pode colaborar com o que puder. Se você decidir usar o PayPal, deve colocar este e-mail, dohalba9781@gmail.com, e como destinatário Manel. Se você preferir fazer o depósito por transferência, deve colocar este número de conta: 366 AGE 1182 9003 9102 015999 1224. É importante destacar que a pessoa que colocar doação como conceito não participará do sorteio, já que fica claro que o faz de forma altruísta. No entanto, aqueles que indicarem o que precisam e a quantidade correspondente receberão um número que estará presente no sorteio. Por exemplo, se alguém colocar €549 na lavadora, no tambor só haverá bolas com os números atribuídos. Todos os sortudos verão seu nome e sobrenome na lousa. Além disso, aquelas entidades que tenham doado um mínimo de €200 terão seu logotipo exposto na lousa. Se você é uma daquelas pessoas que vê este projeto com ceticismo, seja porque acredita que se trata de uma fraude ou simplesmente não se importa com os problemas dos outros e decide guardar esse euro, pelo menos compartilhe este vídeo entre seus amigos, já que isso é grátis. Muito obrigado a todos pela atenção e por considerar esta iniciativa. Antes de acabar e como último inciso, queria comentar a toda a minha audiência que este vídeo foi censurado várias vezes, não consegui expressar meu discurso da forma como gostaria. Com a liberdade de reflexão e vocabulário que eu deveria poder ter, é por isso que quero redirecioná-los assim que acabar este vídeo para o meu blog, 3W. Você vai descobrir. Ponto é.
Lá terei a versão completa e sem censura desta palestra. Um cumprimento a todos os meus ouvintes mais uma vez.